Sejam bem-vindos, amigos, ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida amiga Júlia Maria, que falará sobre o capítulo 20 do Evangelho, né, os trabalhadores da última hora. E agradeço desde já, Júlia, por aceitar o nosso convite. Então, vamos fazer uma pequena prece para harmonizarmos o ambiente. Querido amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um trabalho no bem, que possamos ter sabedoria para apreendermos todo o conhecimento que nossa irmã nos trará. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que possamos nos conectar com as vibrações de paz e de harmonia. Que assim seja. A palavra é toda sua, Júlia. Renata, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando o Evangelho, né, com vocês. Embora a gente não vai ter uma participação direta, mas é uma reflexão, né, que a gente está levando. Eu queria, então, pedir permissão para começar lendo uma prece que está nesse livro, O Livro da Esperança, da autoria espiritual de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, que é um livro onde ele foi publicado em 1964, em comemoração ao primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje já temos um século e meio, né? Mais 8 anos, são 150 anos desde a publicação do Evangelho, nós estamos aqui lutando ainda para compreendê-los bem. Então, eu quero ler uma prece muito bonita que Emmanuel faz, apesar de seja perfeito, mas é porque ela vai tratar do assunto do nosso capítulo também. Então, ele diz: há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante de tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da aprovação regenerativa, pelos que a transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a Tua abnegação tutelar, elevados ante o livro sublime, que Te revive a presença entre nós. Deixa que possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Assim então, com essa seja. onde Emmanuel, né, faz essa reverência ao trabalho que foi feito por aqueles que vieram antes de nós. O nosso estudo é os trabalhadores da última hora. E o interessante, a novidade desse capítulo, é que ele não traz nenhum comentário de Allan Kardec. Kardec apenas selecionou essa passagem de Mateus, que está no capítulo 20, itens 1 a 16. E ela contém, então, as instruções dos espíritos sobre este tema, né? Então, os espíritos que vão trabalhar no primeiro tema, os últimos serão os primeiros, são Constantino e Henri Heine, Missão dos Espíritos, como pelo Espírito dos Espíritas, por Erasto, e os Obreiros do Senhor, o Espírito de Verdade.
E eu trouxe aqui uma observação que os espíritos pediram que Kardec colocasse logo na entrada, né, logo nos prolegômenos, que vem logo após a introdução de um livro dos espíritos, onde se lê: Porais no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, esse desenhozinho que vocês estão vendo aqui, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa. Então, essa parte durinha, que é o tronco, né, ela corresponde ao nosso corpo físico. O espírito é o licor, ou seja, a seiva que corre dentro do tronco. E a alma, ou espírito ligado à matéria, é o babo, que então é a uvinha, a frutinha ou a sementinha, né, que está ali dentro, também é considerado como essa parte, então, que une o espírito à matéria. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, aqui ele já vai nos dando uma noção do que essa parábola que a gente trouxe hoje, ela vai nos trazer. Ela vem falar sobre o trabalho. Muitas pessoas fazem abordagens diferentes sobre esse tema, que não está errado. Cada vez que a pessoa toma contato com o Evangelho, ela desponta em nós determinados pontos. Então, cada pessoa que vai discutir, discorrer sobre o tema, escolhe um aspecto e vai trabalhá-lo. Hoje nós vamos ficar com o trabalho. Mas ele usa uma palavrinha aqui, quintessencia, né? Mas o que é isso? O homem quintessencia o espírito pelo trabalho? O que quer dizer isso? Isso, então, quer dizer, eu tirei do dicionário online, quer dizer, elevar algo à quinta essência, quer dizer, a um grau mais alto de pureza. Então, só mediante o trabalho, a gente vai se purificando e vai atingir o estado de pureza, que é o objetivo da encarnação, é elevar o espírito à perfeição. Então, é apurar algo ao máximo. E isso é feito pelo trabalho. O trabalho do corpo, o espírito vai adquirindo esse conhecimento. Então, a gente vai se socorrer logo do livro dos espíritos, para ele nos reafirmar, então, essa necessidade do trabalho como sendo a lei da natureza. E ele faz a questão 674 perguntando: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos vão responder: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e gozos. Então, à medida que a gente vai trabalhando, vai adquirindo alguns bens, a gente começa a ter necessidade de novos. Não é assim no nosso dia a dia? A gente tem um trabalho que ganha assim, começa trabalhando no salário mínimo. Aí você, puxa, fiquei feliz no meu primeiro emprego. Mas logo você vê o outro que estudou um pouco mais e tem um emprego melhor, consegue mais bem. Você diz, poxa, eu vou fazer igual fulano, meu colega, passou na faculdade, estudou, fez um concurso, está melhor que eu, poxa, já viu a casa dele, o carro? Isso são necessidades que vão sendo criadas à medida que a gente atende um determinado estado de satisfação. A gente precisa de um outro grau, né? Assim, a gente sente isso em nós. Então, é isso que o trabalho nos proporciona. Então, ele diz na questão seguinte: por trabalho só se devem entender ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, um exemplo: você está em casa, você tirou férias, está duro, não tem para onde ir, diz, meu Deus, que tédio, vou ficar aqui. Mas, poxa, aí sua mãe diz, poxa, fulaninha está doente, está lá no hospital sozinha. Aí você diz, poxa, vou lá ler um livro para ela. Você vai, sai de casa, vai no hospital, lê um livro para aquela pessoa. Isso é um trabalho. Não tem remuneração, ninguém está vendo, ninguém está sabendo que você não divulgou. Isso é um trabalho, isso é uma ocupação útil. Só para a gente ter essa noção, né, de que tudo que a gente faz bem, toda ocupação útil, como ele diz aqui, é trabalho. É útil você ir fazer uma companhia alguém no hospital? É. Então, isso é trabalho. Isso é ponto na nossa ficha espiritual. Para quem gosta de estar contando bônus hora, pode ir. Agora não pode fazer só no interesse do bônus hora, porque senão não vai, perde ponto. Então, ele pergunta assim: por que o trabalho se impõe ao homem? E olha que resposta grande. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência.
Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, aqui mostra para a gente toda essa importância dessa atividade, né, que nos proporciona bem-estar, conforto e a própria evolução da humanidade. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho, rapidamente, as fases que a gente passou. Essa primeira figura é a Jerusalém na época de Jesus. Veja quanto já era sofisticado com relação a 10 mil anos atrás, quando a gente ainda estava ali caçando mamute, se escondendo, né, escorado com umas tábuas ali, em qualquer lugar que encontrava da natureza, que desse para a gente se tocar, a gente se intocava. Então, pelo trabalho, foi que nós fomos desenvolvendo o nosso intelectual e o nosso moral. Então, depois passamos a ter uma vida mais sedentária, desenvolvemos agricultura, domesticamos os animais. Aqui é Roma, na época de Jesus. Olha quanto já era sofisticado, né? O Estado romano. Eles tinham uma arquitetura impressionante. Esses prédios, né, que a gente visita, quando quem pode visitar, se não pode visitar, se visita pela internet. Hoje a gente tem essa facilidade. Eu não posso dar comprar, mas eu posso pelo menos saber como é, né? Pela minha curiosidade, a internet permite que a gente conheça um pouco, mesmo à distância. Então, aqui, a gente foi se aperfeiçoando. Então, o homem foi se aprimorando, desenvolvendo ferramentas, técnicas de trabalho, meios de navegação, foi se organizando, as manufaturas, a lâmpada elétrica, o carro. Vamos deixando de lado aquele trabalho escravo, né? Desenvolvendo. O homem chega à Lua. Desenvolvemos toda, né, uma civilização. Então, nós já evoluímos muito, né? Se a gente olha aqui na Idade da Caverna e hoje, o quanto a humanidade já progrediu. E a gente ainda acha que a gente não progrediu. Olha as cidades que a gente já produz hoje, né? Os grandes megalópolis que já temos e os recursos de tecnologia. Né? Então, segundo as informações que a gente já tem uma tecnologia de mundo de regeneração, mas o que precisamos trabalhar é o nosso aspecto moral, né? Porque nós ainda temos fome, nós temos muita desigualdade, temos miséria, ainda temos muitas virtudes a desenvolvermos para galgarmos mais rapidamente, então, esse mundo de regeneração. E aqui, então, né, para a gente entrar de vez no nosso tema, eu trago, então, essa figura, né, de Jesus com sua família, todos trabalhando. Então, ali, desde aquele tempo, né, que já chegou um pouco mais de civilização, José trabalhando na carpintaria, Maria trabalhando no tear, e Jesus, ainda jovenzinho, trabalhando ali. Então, ele fez sua missão e chegou até nós, né, por meio de Allan Kardec, o Cristo Consolador, com o seu Evangelho. E a gente vai estudar, então, essa parábola dos trabalhadores da vinha, que Jesus contou, e ela diz assim. Então, um senhor, né, um pai de família, ele diz assim, o reino de Deus é comparado a um pai de família que sai de madrugada para convidar os trabalhadores para a sua vinha. Estava no momento da colheita e ele precisava de pessoas. Então, ele sobe na primeira hora do dia, 6 horas da manhã, ele vai lá, chama alguns trabalhadores e combina com eles pagar 1 denário para cada um por dia, que era o valor mesmo de um salário por dia, equivalia a 1 denário. E ele convida. E depois ele sai de novo à terceira hora, porque ele vê que o trabalho não estava rendendo tanto, ele precisa chamar mais trabalhadores. Então, ele sai de novo à terceira hora e diz para eles assim, eu vou pagar o que for razoável, mas não dói o valor. E sai de novo à sexta hora, por volta de 6, 9, 12, por volta do meio-dia, sai por volta das 15 horas, e finalmente lá sai a 1/10 hora, que seria 17 horas da tarde, e chama também aqueles que ali estavam e manda ir para a sua vinha. Quando termina o dia, ele diz para o seu, eu vou chamar de capataz, é a palavra mais perto dos nossos dias em que eu encontro. Ele chama lá o seu, que cuidava dos negócios, e diz para ele, chama os trabalhadores, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Então, aqueles, né, que foram os primeiros, ficaram lá no final da fila, e eles veem que todo mundo ganhou 1 denário. Eles, oba, nós provavelmente vamos receber mais, né? Nós estamos aqui desde de manhã, eles chegaram por último, ganharam 1 denário.
E aí, quando chega na vez dele, todos vão receber um denário. E aí é que a confusão vai começar. E aí eles vão dizer, mas os primeiros, eles se queixam ao pai de família, mas como pode, vão questioná-lo, nós chegamos primeiro, suportamos o calor do dia, como é que você vai pagar para nós? Mesma coisa que você pagou para eles. Aí ele diz, meu amigo, não te causo mal nenhum, eu estou te pagando o que eu combinei com você, e ainda disse a frase, tens mau olho porque eu sou bom? Então, ele devolve para aquele servidor que estava ali revoltado, né? Tens mau olho porque eu sou bom? Então, o que, que você tem dentro do seu coração, né? De tão ruim que você não pode ficar satisfeito porque o outro ganhou mesmo que você, menos trabalhado, menos? Então, são as reflexões que a gente começa a fazer, então, a partir daí. Será que a gente tem inveja quando alguém trabalhou menos, tanto, trabalhou menos que a gente, mas ganhou igual? Lá na sua repartição, o chefe fala assim, olha, nós vamos precisar fazer um serão aqui de tanto a tanto, todo mundo vai ter, né, a hora cheia, 5 horas extra para cada um, então o pessoal, poxa, vou poder pagar aquela dívida e tal. E aí você corre, chega lá no horário, e o fulaninho, o outro, chega lá já no final da hora e ganha a mesma coisa que você. Você sente inveja, você sente o quê? Sente raiva, fica revoltado? Foi essa situação aqui que aconteceu lá. Então, a gente tem de prestar atenção. Aí, por isso, Jesus diz, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E ele diz, muitos os chamados, e poucos serão escolhidos. E ele, Kardec, ao final de relatar essa parábola, ele coloca uma chamada para a gente ver a parábola do festim das bodas, que está no capítulo 18. Né? Se você ainda não conhece, vai lá, dá uma lida, vê o que Kardec está falando sobre isso, mas eu vou só dar uma dica. Ele diz que os hebreus tinham sido os convidados para participar do festim, e eles não quiseram participar. Né? Então, a gente tem que ficar esperto com isso aí. Então, o espírito Constantino, como eu falei, não tem nenhum comentário de Allan Kardec, quem vai comentar esse versículo, né, os últimos serão os primeiros, é o espírito Constantino. Isso foi em Bordeaux, em 863, quando essa mensagem foi recebida. E ele diz assim, os últimos, eles têm sim o direito ao salário. Por quê? Ele se manteve à disposição do empregador. Ele era laborioso, mas lhe faltava o trabalho. Ele não se entregou à preguiça, ele não cometeu atos culposos, quer dizer, ele não prejudicou ninguém, ele não saiu cometendo crimes, não. Ele estava ali a postos apenas esperando ser convidado para vir trabalhar. E ele também não blasfemou de Deus. E ele diz, então, continuando, terminando lá o seu comentário, vai dizer assim, bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Mas vamos prestar atenção. Ele está chamando assim, espíritas sois todos? Não, são apenas os bons. Então, os bons espíritas sois os obreiros da última hora. E a gente vai ver, quando eu terminar aqui, eu vou trazer uma definição de bons espíritas, né, que está no nosso capítulo 17. Então, ele diz, todos viestes quando fostes chamados, uns pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Empregai bem a hora que vos resta. Vossa existência mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Empregai bem a hora que vos resta. Então, o que isso quer dizer? A pessoa, às vezes uma pessoa já está assim, está velhinha, está idosa, não vou fazer mais nada, não servo mais para estudar, não servo mais para nada. Serve. Aí que ele não tenha forças, ele pode abrir um evangelho, fazer uma prece. Se ele não quiser abrir o evangelho, porque às vezes não sabe ler, faz uma prece sentida do coração. Assim está aproveitando o tempo. O jovem diz, eu sou muito jovem, eu não vou deixar isso para mais tarde. Não, não deixe para mais tarde. Ele diz, emprega bem a tua hora, a hora que vos resta, porque até mesmo o jovem, ele não sabe quando ele vai ser chamado para o outro lado. Ele não sabe se ele vai sair, vai para uma faculdade, vai para assistir um futebol, se vai acontecer um acidente, se ele vai voltar para casa. Então, a gente é convidado a todo instante estarmos alerta para atender o chamado do Senhor. E aqui no nosso livro, no livro que eu citei, o Livro da Esperança,
Emmanuel, então, vai pegar esse versículo último, né, os últimos serão os primeiros, e vai desenvolver. E ele diz assim: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais, porque ele está falando dos bons espíritas, meus bem-amados, sois obreiros da última hora. Então, quais são essas características essenciais? São aquelas pessoas que estão sempre dispostas ao trabalho, elas são cordatas. Se tem uma discussão em grupo, ela é aquela pessoa que chega conciliando. Se tem um problema no trabalho, ela procura trazer uma solução, pede um momento de pausa para que a discussão esfrie. Então, ele é conhecido por características pessoais, não porque ele anda com embleminha dizendo eu sou espírita. Não, não é isso. É a nossa forma de atuar junto com os outros, no nosso lar, como é que nós somos com nossos familiares. Né? A gente é aquele que está sempre brigando, está sempre reclamando de tudo, ou nós somos aqueles que dentro de casa estamos também conciliando, estamos ajudando o irmão, está ajudando a mãe, está ajudando o pai, um irmão mais novo, não importa, né? Mas estamos sendo cooperativos, estamos colaborando. Então, o espírito, então, o bom espírito, ele rende constante preito de amor a Deus, começando na própria consciência, avaliando a si próprio cada dia. Considera a humanidade por sua própria família. Imaginem, gente, o mundo que a gente está vivendo hoje, quando a gente conseguia sair pela rua e olhar cada um como um irmão. Porque nós somos irmãos. Não tem um ser vivo, não tem um ser na Terra que não seja filho de Deus. Vocês já pensaram nisso? Que beleza que é isso? A gente poder olhar o outro como irmão, como uma própria família. Então, é isso que Jesus está esperando de nós, né? Sabe-se, esse espírito, então ele sabe que é um espírito em evolução, e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ele ainda não tem. Porque a gente que está encarnado nesse planeta, tem perfeito não, esse perfeito só foi Jesus. Até os espíritos superiores, quando vêm aqui, eles têm risco de ainda cair, porque a prova na matéria, como eu disse lá atrás, são grilhões que nos prendem à matéria. A matéria é uma coisa muito forte ainda. Então, enquanto a gente não se livrar de todo esse jugo da matéria, sobrepondo a ela os valores espirituais, a gente está correndo sempre um risco, né? Então, empenhe-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que ele busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Então, em qualquer lugar onde ele esteja, ele vai cumprir o seu dever da melhor forma que ele pode. Pode não ser perfeito, mas ele vai estar dando o melhor de si. É isso que a gente precisa entender, que é o que precisa fazer. Porque como a gente não é ainda perfeito, a gente vai errar. A gente vai errar muitas vezes. Aí quando a gente viu que errou, opa, vou tentar corrigir isso aqui. Opa, falhei ali. Mas não vamos também estar sempre caindo no mesmo erro, porque aí já é teimosia, né? Então, errou, vou tentar consertar esse erro. Eu maltratei alguém hoje sem querer, eu fiquei realmente um pouco mais inflamado naquela reunião. Eu vou chamar a pessoa particular e dizer, fulano, você me desculpa, eu realmente me empolguei demais. E nem dá aquele tapinha na ombro, tudo bem, no outro dia está tudo certo, e seguimos a nossa jornada. É assim que a gente deve fazer. Isso é a conduta de um bom espírita. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento do mal. Então, ele não fica guardando mágoa, porque fulano aquele dia não me olhou, passou por mim no shopping, não me cumprimentou. Mas a pessoa não viu, estava com a cabeça com problema, não passou, às vezes passa pelo lado, gente, às vezes acontece. Passou do nosso lado e nem tinha para você. Isso não é que fulano é um metido mesmo, veio no shopping, sabe porque eu estava assim hoje de bermuda, não me cumprimentou. Então, a gente não pode levar as coisas para o lado do mal. Às vezes aquilo aconteceu, né? E a gente, poxa, fulano estava muito desligado, nem me viu quando passou por mim, né? Nosso pensamento deve ser assim. Então, a gente exerce essa tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade.
Então, se chega os doentes no hospital, o médico não vai criticar porque ele está naquela situação, porque você não se cuidou, porque não sei o quê. Não. Peraí, a pessoa que fez isso com ela mesma é uma coisa, mas essa doença que eu tenho que tratar, eu vou tratar o melhor que eu posso e para ajudar essa pessoa que está, o médico não está, eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que ele está pensando nisso, mas é isso que ele vai agir na prática. Ele vai receber a pessoa com toda a atenção, vai centrar nela, a equipe de enfermagem passa pela enfermagem, a enfermagem faz o seu diagnóstico ali, caminha para o médico já com aquelas primeiras informações, o médico vai avaliar e vão cuidar para tratar aquilo que a pessoa passou lá, separando a doença do enfermo. Olha, você está no isolamento, você está com esse vírus, com isso, vai receber tal e tal tratamento, o melhor possível que aquela rede ele pode oferecer para ele. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. Então, e estuda sempre. O bom espírita tem que estar sempre estudando. Porque a gente lê isso aqui hoje e amanhã a gente já esqueceu. Então, a gente tem todo dia que estar lendo, para falando que esquecer, é muito fácil esquecer. A gente se distrai com muitas outras coisas, né? Então, ele age sem paixões partidárias, embora cumpra seus deveres de cidadão. Isso aqui é o que está mais precisando hoje, né? Não ter paixão partidária, cumprir o nosso dever, deixa cada um fazer aquilo que acha correto, e não vamos entrar em desavenças, né? A gente pode conversar sobre, mas não precisamos nos agredir, não precisamos violentar a consciência dos outros, né? Cada um vota, cumpre o nosso dever de cidadão, porque isso é um dever, como disse o Cristo, dai a César o que é de César, é uma obrigação, a gente vai cumprir, mas sem as paixões partidárias. E esse texto aqui é um texto de 1964, hein? Não tinha essa disputa que tem hoje, né? Tinha menos partidos, então a coisa era muito mais tranquila. Agora a gente vai ver o que o espírito Henri Eno, ele vai comentar sobre esse tópico também, e é o item 3 do Evangelho que ele está comentando. Então, ele diz para nós que, para Jesus, os da primeira hora são os profetas, seguidos por Moisés e todos os iniciadores, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por último, os espíritas. Porque os espíritas somos nós, que vamos aproveitar do conhecimento de todos esses que vieram, que nos antecederam. Os profetas vieram bem antes de Moisés, depois Moisés, os apóstolos, todos esses aqui, trazendo, então, a mensagem do Cristo, né? Essa perspectiva de que viria o Cristo trazer toda a informação, o Messias, que não foi aceito pelos judeus, pelos hebreus, e que depois o Cristo, né, então, nos envia, por meio de Allan Kardec e todos os seus colaboradores, a doutrina. Então, ele diz, os últimos, que são os espíritas, eles foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias. Isso está em Atos 2,17. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. O que ele está falando aqui? Ele está falando da mediunidade, aqui nesse trecho, né, desse versículo, que foi selecionado, então, por Allan Kardec, para dar essa exemplificação. E, a respeito disso, tirei ele daqui. Na Revista Espírita, de 1865, no mês de outubro, Allan Kardec, para ilustrar essa questão da mediunidade, ele traz o caso de um garoto de 8 anos, que era filho de um conhecido seu, o senhor Davenport, que era também espírita, né? E que faz reuniões muito sérias em sua residência, e o seu filho acompanhou essas reuniões sempre desde pequenininho. Então, ele já tinha projetado todos aqueles valores espíritas em si. Com apenas 8 anos de idade, ele já tinha tudo dentro dele com relação a isso. E ele estava um dia na frente de casa brincando com as coleguinhas, quando uma vizinha o chama e os 3 amiguinhos dele para tomarem um lanche na casa dela. E eles entram e aceitam, né? Aquelas guloseimas que ela oferece, eles vão todos. E aí essa vizinha, essa senhora, ela pergunta assim para o garotinho, esse de 8 anos, qual a profissão do teu qual o afazer do teu pai? O que seu pai faz? Ele diz, meu pai é espírita.
Ela disse, espírita, eu nunca ouvi falar isso, o que é isso? Aí ele disse para ela assim, mas como? Você nunca ouviu falar das mesas girantes? Ela, mesas girantes? É bom então que o seu pai venha aqui colocá-las para girar. Aí ele responde para ela, né? Não é preciso, eu mesmo posso fazê-las girar. Ela disse, então faça. E ele não se faz de rogado, chama os coleguinhas, tem uma mesinha redonda, né? Eles sentam-se à volta, colocam as mãozinhas na mesa e ele, com toda a concentração e serenidade, né, com aspecto de verdadeira seriedade, ele faz a invocação e pede que o Espírito se manifeste. E no mesmo instante, a mesa dá um salto. Aí ela toma um susto. Aí ele diz para ela, o garotinho diz assim para ela, pergunte quem é que está aqui fazendo isso. E ela pergunta, e a mesa responde, teu pai. Aí ela toma um susto, né? Toma o segundo susto. Aí ela diz, então, mas então, para eu ter certeza de que é meu pai, diz há quanto tempo você desencarnou? Aí a mesa dá 8 pancadas com uma das pernas da mesa, que é justamente o tempo, os 8 anos que o pai dela tinha desencarnado. E aí ela faz, então, mas para eu confirmar, me diz como foi que você morreu, como é que era minha mãe, e ele vai descrevendo tudo com os toques, né, com a quantidade de batidas, aquele esquema todo que eles já tinham ali. E ela, então, chega a um ponto que ela vem às lágrimas, ela não consegue mais perguntar, e Kardec encerra ali esse depoimento. Isso para quê? Ele coloca na Revista Espírita, para confirmar, né, que aquele momento eles estavam tendo essas experiências todas, para poderem confirmar empiricamente a existência dos espíritos, pela ciência, pela pesquisa correta. E esse fato, ele diz, fez questão de registrar, porque ali não havia nenhuma chance de haver charlatanismo, de alguém ter preparado o ambiente antes, não, porque era alguém que nunca tinha ouvido falar de mesas girantes, e as crianças estavam ali na pureza da sua inocência, vivenciando já os fatos da mediunidade. Então, por isso ele traz esse relato, né, de vossos filhos e filhas profetizarão, que já é uma passagem que vem também desde lá do Antigo Testamento, eu não trouxe, infelizmente, a anotação. E ele vai continuando. Os espíritas aproveitam os labores de seus predecessores, como a gente colocou, né? Deus abençoa a solidariedade. Então, Deus quer isso de nós. Então, a gente vem se beneficiando daqueles que vieram antes de nós, e mais ainda, a gente se beneficia de nossas próprias experiências passadas. A gente não pode se esquecer disso. O que nós somos hoje é fruto do que nós fomos em outras vidas. Então, nós somos, assim, herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que a gente é hoje é fruto do que a gente foi ontem, e isso aqui, o que a gente fizer hoje vai ser, né, a gente está construindo o nosso amanhã. Então, ele diz, essa parábola de Jesus encerra o germe do futuro, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, essa é uma ideia muito bacana, porque assim como a gente se aproveita hoje dos conhecimentos daqueles que vieram antes de nós, você vê qualquer coisa que existe hoje, ela começou lá atrás, começou com um telefone rudimentar, né? Quem é muito novo hoje não sabe, mas antigamente as pessoas para fazer uma ligação de telefone tinha que ir numa companhia telefônica, que tinha umas 2 cabines lá, marcava o horário, mandava uma carta para a sua cidade dizendo, eu vou telefonar tal dia, avisa para fulano ir lá esperar. Carta, então, as pessoas que nem sabem o que é. Mas vou deixar vocês pesquisarem. E mandava a cartinha, a pessoa ficava tal dia esperando, tal dia, tal hora, vai lá no posto telefônico e vai tocar aquele telefone discado, girado, vocês devem ter visto em filme, pelo menos, que das telefonistas, tem aqueles telefones mais antigos, né? Mas aquele ali já era moderno, era mais anterior àquilo. Então, era assim que acontecia. Então, essa tecnologia que a gente tem hoje é fruto de tudo que veio para trás, só para a gente ter essa noção de que tudo é gradativo, tudo vai evoluindo aos poucos, e nós também, né? Eu quero enfatizar muito isso, nós somos o resultado do que nós plantamos atrás. Então, se hoje eu tenho uma enfermidade, se hoje eu tenho uma doença que ninguém descobre o que é,
sossega, fica calmo, ora a Deus, pede paciência, porque você está colhendo os frutos. Então, você agradece a oportunidade de estar aqui, conhecendo a doutrina espírita, porque você vai passar. Tudo passa, como diria Maria de Nazaré, né? Nossa Mãe Santíssima. Ela dizia isso toda vez que Chico Xavier tinha algum problema muito grave, pedia, Emmanuel, fala com Maria, Mãe Santíssima, pergunta a ela sempre respondia para ele, meu filho, isso também passa. Então, é assim que a gente deve, né, se comportar. E aí ele vai comentar, o Emmanuel vai comentar no livro da Esperança, esse versículo de João. Ele mandou uma mensagem aqui para mim, você está me ouvindo bem? Estou. Ok. Então, ele diz aqui, ele pega essa passagem de João, no capítulo 12, versículo 35, andai enquanto tendes luz. E ele comenta esse trechinho aqui, ó, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, tal. Então, ele diz, no tempo de hoje é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Observa o tempo que se chama hoje e relaciona os recursos de que dispões. Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidiram a trabalhar. Então, no último instante ainda da sua vida, a pessoa pode trabalhar. Eu já falei um pouco disso aqui, então eu não vou repetir. Tanto velho como idoso, tem sempre uma atividade, nem que seja uma prece, a gente pode fazer para mudar esse nosso interior, né? Então, aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Então, a cada dia, a gente pode fazer algo melhor do que na véspera. Se ontem você acordou muito nervoso, não deu bom dia para ninguém em casa, aí você, à noite, você vai pensar, gente, ontem eu estava num mau humor que nem eu não estava me aguentando. Às vezes a gente fala isso, né? Eu estou num mau humor que nem eu estou me aguentando. Aí você diz, não, mas amanhã eu não vou acordar assim, não. Aí você faz aquela prece, lê um livro de mensagens, né? Abre o Evangelho, e ora, pede ao seu anjo da guarda a proteção. A gente esquece ainda muito de orar. No final do Evangelho, capítulo 28, todinho é sobre prece, para todas as situações da nossa vida. Então, quando a gente está impaciente, vai lá, abre com aquele tema que você está precisando e procura uma prece e faça, para você se harmonizar e corrigir aquilo que você, fazer melhor algo do que você fez na véspera. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, isso aqui é como que uma advertência. Então, age hoje enquanto você está no comando da sua situação, porque você pode ter que retomar essa caminhada terrena em condições mais adversas, porque você não aproveitou as oportunidades que você está tendo agora. E isso é muito grave, eu estou trazendo aqui para mim também, nesse momento, fazendo a reflexão junto com vocês. O quanto eu já desperdicei de tempo, o quanto eu já podia ter estudado mais, o quanto eu já podia estar mais avançada na minha caminhada, se eu tivesse estudado mais desde o primeiro dia que entrei na doutrina. Então, isso é uma pergunta que cabe a cada um de nós fazer. Se é o seu primeiro contato, aproveita e vai aprofundando ele. Então, entrando nesse outro tópico, que a missão dos espíritas, é o item 4, ele diz, bendizei o Senhor e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Ora, isso aqui é um grande chamamento para o trabalho na seara espírita. Se você está ouvindo esse vídeo hoje, você não é espírita, mas você pode fazer o bem mesmo assim.
Se você não tem religião, mas por algum acaso, né, isso chegou às suas mãos, é para te convidar ao trabalho no bem. E aí você pode fazer pelas pessoas que estão à sua volta. Você pode ajudar em orfanatos, em creches, sem nenhuma vinculação com nenhuma religião, mas dá o teu melhor para ajudar o próximo. Então, isso é fazer o bem. Isso os filósofos, os próprios filósofos pregam a questão da espiritualidade, que a gente, sem a espiritualidade, a gente é levado ao desespero, ao desânimo e ao suicídio. Então, a gente precisa ter ocupações úteis. E quando a gente está no momento de aflição, de amargura, se a gente olha o problema do outro, o nosso problema fica menor. É uma caridade que a gente faz para com a gente mesmo, para com nós próprios. Quando a gente está auxiliando o outro, a gente, sem querer, está trabalhando por nós, porque a gente vai se sentir melhor, vai se sentir fortalecido. Quando a gente sacrificar, né? Ah, não, eu vou sair, vou passar hoje o dia inteiro na farra. Não faz isso, não. Passa só um pouquinho na farra, vai lá, fica um pouquinho doido. Todo mundo tem direito ao descanso, né? Descansa um pouco, vai lá, se diverte. Bebe, mas bebe só um pouquinho. Não bebe para se embriagar, não toma 2, 3 caixas de cerveja. Toma um pouquinho, toma 2, 3 copos. Saia dali sem que isso cause dano a você e dano aos outros no trânsito, como tantas vezes, infelizmente, a gente ainda vê. Né? A pessoa vai, saiu para se divertir nessas horas fúteis, que ele diz, nas ocupações fúteis, né? Porque todo trabalhador ele tem direito ao repouso, mas às vezes a gente se dá muito mais repouso do que tem o nosso corpo verdadeiramente necessidade. Então, a gente se entrega a atividades realmente fúteis que não nos acrescentam nada, porque a gente ainda tem preguiça de fazer algo mais sério, algo mais elevado, e mantemos uma rotina vulgar mesmo, fazendo apenas coisas fúteis. Então, vamos empregar melhor o tempo, vamos tirar. Você não quer todo dia, não vai, mas começa, vai, uma vez por mês eu vou ajudar o orfanato tal. Eu vou lá levar uma contribuição de dinheiro, eu vou ajudar na faxina, não tenho dinheiro para comprar, vai lá, ajuda a fazer a faxina uma vez por mês. Você vai se sentir tão bem que você diz, poxa, um dia hoje estou aqui tão chateado, vou lá ajudar aquele lugar, sentir bem o dia que eu fui. E você começa a criar um hábito. Se você não tem dinheiro para dar, para comprar, você tem o seu trabalho. Você não tem forças, você pode fazer oração. Então, assim, a gente não tem mais desculpa para não fazer o bem. Você está brigando na família, está todo mundo atordoado, recolhe isso no seu quarto, faz prece, ora para a sua família, ora pelo país, olha por aquele seu colega de trabalho que fica te azucrinando de você votar nesse candidato ou naquele outro. Meu Deus, eu não aguento mais, vou dar um murro no fulano. Não dá, não. Ora, pede calma, pede paz. Né? Porque as pessoas estão a ponto de se, né? de se agredirem realmente. E isso está acontecendo. A gente vê Renato em todos os lugares. Né? Nos grupos de família, tudo aí vai acontecendo. Então, ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Por que ele diz mais ditosos do que Tomé? Porque Tomé duvidou. Ele diz, então, vocês credes sem fazer questão de ver e aceitar os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-las por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, mesmo que você não acredite, que você não esteja sentindo, vai fazer o bem, porque isso é bom para a sua alma. Você não acredita em mim, mas os filósofos dizem isso também, né? Mesmo os filósofos que são materialistas, eles faça o bem ao outro, isso faz bem a você. Né? O professor Mário Sérgio Portela diz, vamos ser humildes, né? Vamos, a gente não já viu a grandeza do universo, quantos astros, a gente é tão pequeno no meio disso tudo, vamos ter mais humildade. E a humildade, ela nos ajuda a ir fazer esses atos simples. Agora, quando a gente é arrogante, a gente é presunçoso, então eu não vou lá pegar em coisa suja. Então, a gente se esquiva desse tipo de trabalho. Mas são trabalhos que vão conferir ao nosso espírito imortal aquela estrela brilhante que vai, no momento que a gente se apagar, ela vai vir iluminar o nosso caminho. Então, nós temos que ter essa reverência e esse amor ao trabalho no bem, seja ele em que lugar for. Né? Você está fazendo uma viagem, está difícil, ora, que aquela luzinha, aquela
prece sincera que você tem, ela vai ser a sua luz. No momento que você partir para o outro lado, que estiver lá em trevas, você se lembrar da oração, vai abrir uma luz no teu caminho e vai te conduzir para um lugar melhor. Então, Erasto continua. Se em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se expandirá os dois mundos. Veja bem, isso aqui foi escrito, né, o Evangelho, em 1864, foi escrito, né? E olha o que ele já coloca aqui. Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Nós não estamos vivendo essa subversão moral e filosófica nesse momento, onde todo mundo contesta tudo, onde os valores morais, né, da sociedade está tudo em crise, está tudo convulsionado, as pessoas estão perdidas, não têm direção. Então, essa hora se aproxima. A hora da luz divina está chegando e essa luz vai atingir os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Isso está no capítulo 17, que é o capítulo que fala do homem de bem, né? Eu tirei e achei que essa passagem ela completava isso. Essa noção do que é esse verdadeiro espírito, esse verdadeiro cristão, né? É aquele que pratica a caridade, ele é um discípulo de Jesus. E ele diz, sem embargo de seita, quer dizer, não importa a tua religião, importa que você pratique a caridade, mesmo sem ser cristão, sem ser nenhuma religião, pode até a pessoa se dizer ateu, mas ela faz o bem, está praticando a caridade, é discípulo de Jesus. Né? Mesmo assim ele porque ele está praticando. Porque tem pessoas que não têm nenhuma religião e que são extremamente boas, são pessoas valorosas, pessoas confiáveis, né? Que ajuda mesmo aquele que está ao seu lado, que está precisando, que se esforça para que aquela pessoa tenha um trabalho, que ajuda, sem pedir retribuição nenhuma. Então, isso acontece em todos os lugares. Agora, nós que somos seguidores de Jesus, porque conhecemos a doutrina, nós temos a certeza da reencarnação, que nós vamos e voltamos diversas vezes para nos melhorarmos, então a nossa responsabilidade é maior. E ela vai falar onde? Na nossa consciência. Ninguém vai vir apontar o dedo para nós. Jesus não faz isso, Deus não faz. Ele tem compaixão de nós. Aliviamos nossas dívidas para a gente poder pagar ao menos um pouquinho, né? Porque se fosse cobrar de nós tudo que a gente já fez errado, a gente não dava conta. Então, ele sempre aliviou. Por mais que você esteja sofrendo, aguenta, porque você não está pagando tudo, não. Está pagando só um percentual, não é, Renata? Então, vamos lá. Então, esse trecho que eu li, Emmanuel faz o seguinte comentário com base em João, apóstolo João, né, capítulo 20, versículo 21, que ele diz, então, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, ele nos envia para nós falarmos ao mundo. Ele não enviou os apóstolos, né? Ele diz, primeiro enviou 2 a 2, vocês vão 2 a 2 pregando por aí, depois foram 50, 70, 500, e somos aqui hoje milhões, né? Já divulgando essa doutrina maravilhosa pelo mundo inteiro. Agora, com a internet, então, fica mais fácil ainda de chegar a mais lugares do mundo. E ele diz, então, e depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas. E ele diz, chama o texto de a ideia espírita. Então, ele diz, todos nós, em doutrina espírita, desaprovamos qualquer inclinação ao inclusivismo e intransigência. Nenhuma parcela da verdade reponta na terra endereçada ao desapreço. Não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual.
Chamados, porém, a colaborar na seara da nova revelação, é necessário consagrar o melhor de nós mesmos à ideia espírita, de modo a prestigiá-la e desenvolvê-la. Eu vou voltar nesse item aqui. Não ignoramos que a transmissão dos nossos princípios começa na reforma individual. Então, é a nossa reforma, a nossa transformação que vai convencer as pessoas. Não é a gente chegar lá discussão, querendo debater essa teoria, aquela outra, não é. É o nosso comportamento. Como é que você se porta numa reunião de trabalho, onde há muita divergência, onde tem um cargo de alguém que você quer conquistar, e como é que você, né, se lida com essas questões? A forma como nós enfrentamos as vicissitudes da vida é que vai mostrar quem é esse verdadeiro espírita, esse verdadeiro cristão. Então, nem sempre manejaremos a tribuna coroada pela retórica perfeitamente unida à gramática. No entanto, a humildade é acessível a todos, a fim de que a frase sincera consiga expô-la com franqueza e carinho, edificando a quem ouve. Então, nem sempre todo mundo vai ter uma oratória extraordinária, como os nossos maiores expositores têm, né? Como o Haroldo Dutra Dias, um Simão Pedro, né? Um Alberto Almeida. Mas a gente pode se valer de outros instrumentos para pregar um pouco daquilo que a gente já conhece, mesmo no dia a dia. Né? A gente pode estar edificando um vizinho com a palavra de carinho, com um conforto, e tudo isso vai levando. E quando a pessoa vê que a gente mudou, ela pergunta, mas o que houve com o fulano? Era tão nervoso, agora está calmo, está pacífico, que coisa boa. Ele vai dizer, me tornei espírita. Aí você ganhou um amigo, ganhou um cristão, ganhou um adepto para o Cristo. Ele vai, mas eu quero conhecer isso então. E muita gente vai assim, né? Porque viu que o seu companheiro de trabalho mudou, houve aquela conversa mais tranquila, mais moderada, fica, mas como é que você consegue ouvir aquilo, aquela pessoa daquele jeito, com essa tranquilidade? E aí a gente vai dizer. Então, o mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem exatas na consciência de cada um. Urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita, na construção da era nova, com base no veículo do exemplo. Então, vocês veem, né? É o exemplo, não adianta, né? O exemplo arrasta, diz assim, as palavras comovem, mas o exemplo, ele arrasta realmente as pessoas. Então, não adianta você querer debater ideia com esse, com aquele, não é por aí. É o exemplo, é a nossa atitude de maior serenidade, de aceitação daquilo que a gente não pode mudar, é que vai realmente convencer as outras pessoas. E aí, já partindo, então, para quase as nossas conclusões finais, com o Espírito de Verdade, Paris, 1863. Então, ele diz, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Imagina se esse tanto milhões de pessoas que somos aqui nesse país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, estivéssemos todos trabalhando unidos para melhorar o país, né? Conversando. Como é que não seria esse país? Né? No mundo, se os russos não tivessem lá preocupados em dominar, estivessem cooperando com os outros povos, como que não estaria já o nosso planeta? Né? Mas a falta, que ele diz ali, desse conhecimento ainda, da reencarnação, da imortalidade da alma, que é a chaga, né, do materialismo,
As pessoas ainda, eu não estou dizendo isso que todo materialista é sim, é mau, é ruim, não. Eu já disse que tem pessoas que são materialistas e que são boas, são conscientes do seu dever de cidadania, de fraternidade, de solidariedade. São valores que muitas pessoas têm, mesmo sendo materialistas. Mas aqueles que mais negam e que causam tumulto são pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Mas tem também aqueles que têm fé e que vão jogar bomba em outros lugares, pela fé que elas professam enganadamente. Né? Então, essa questão de que a gente vai e que a gente volta aqui, e que a gente vai colher aquilo que a gente plantou, ele nos faz com que a gente se sinta obrigado a fazer o melhor, porque eu vou voltar para colher tudo que eu fizer. Não é? Ainda com aquele coisa que eu fiz, a gente não vai nem pagar tudo, porque Deus é infinitamente misericordioso, que a gente vai pagar uma parte, mas ainda assim a gente vai achar pesado, porque a gente erra muito. Então, vamos trabalhar para que o Senhor encontre acabada a obra. E ele diz assim, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Porque mesmo aqueles que despertem apenas depois, mais tarde, ele vinha por aí passando séculos no adormecimento, mas de repente a pessoa às vezes tem um estalo, não é? A gente não vê isso? Tem gente que está ali parada, de repente, do nada, a pessoa dá um estalo e muda. Ele é esse dos últimos, ele vai, às vezes, muito mais rápido do que um que já vinha ali, vinha passo lento, né? Mas ele passa na frente, porque ele tem aquele, ele diz assim, aquele eureka, né, famoso, assim, oh, descobri isso, era isso que eu precisava saber para eu poder ir à frente. E ele vai, né, e sai desvendando. Vamos lembrar aqui Paulo. Paulo, ele era um seguidor de Moisés fiel, mas o que ele entendia da lei é que ele tinha que perseguir quem não professasse exatamente aquilo. Mas ele era profundo conhecedor da lei. Então, quando ele saiu, perseguiu, matou, fez coisas bárbaras, né? Mesmo, né? Assassinou, mandou assassinar pessoas. Mas quando ele vai perturbado, né? Isso aqui é uma indicação para ler Paulo e Estevão, quando ele vai no deserto, perturbado ali da mente, falando, mas por que os cristãos têm aquela paz? Por que Estevão tinha aquela paz tão grande? Por que Abigail tinha aquela paz? Ele vinha em tumulto. Então, ele cai numa luz, né? Aquela luz desce, Jesus se mostra para ele no deserto, e quando ele vê Jesus naquela luz toda, ele pergunta, eu esqueci a pergunta. Jesus, o que queres de mim, né? O que queres de Queres mim, de né? mim, né? O que queres de mim? Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz, o que queres de mim? Aí ele diz, vai até a cidade que vão te dizer o que fazer. E ele vai para a cidade encontrar justamente Ananias, e ele vai chegar cego, e Jesus vai colocar quem? Ananias, que era quem ele estava indo com carta para mandar matar. Jesus diz, Ananias, vai lá atender Saulo, que eu vou dizer a ele. Ele diz, mas mestre, Saulo não é aquele que está vindo aqui para me aprender, para me falar, você quer que eu vá lá? Ele diz, vai, Ananias. Ele vai entender o quanto terá que padecer por amor do meu nome. E aí Ananias vai, tira as escamas dos olhos de Saulo, e Saulo volta a enxergar. Então, é isso, né? Nós precisamos retirar essa escama-véu que ainda nos impede de abraçar a obra, né, para atingir, para ser um desses primeiros no reino dos céus. Né? E aí, ele vai, então, Emmanuel vai fazer um comentário a essa passagem da Bíblia, João 14, 21, que diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, Emmanuel vai fazer esse comentário desse versículo, chamando de diante da vida social. Então, ele diz, espiritualidade superior não se compadece com o isolamento, quer dizer, com o isolamento. A pessoa ficar isolada do mundo para não ter problema nenhum, essa não é a solução. Né? A solução é nós estarmos em sociedade. Então, ele diz, se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução,
O contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aprimoramento. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Então, o que se espera é que nós todos, né, que habitamos esse orbe, esse planeta maravilhoso, planeta azul, né, por quem o vê do espaço, é que todos nós, a Terra tem que ser uma moradia de segurança para cada um de nós, não importa onde a gente esteja. A gente tem que se sentir seguro, tem que se sentir em casa, no nosso lar, com um teto sobre a nossa cabeça para nos livrar das intempéries, do frio, do sol escaldante, né? Temos que ter acesso à alimentação, à vestimenta adequada para o clima que nós vivemos. Então, tudo isso faz parte dessa evolução. Então, todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. Então, é um convite, né? A natureza está aí dando exemplos a todo momento. Aqui em Brasília, nós somos privilegiados, né? Nós temos essas árvores frutíferas plantadas na nossa cidade, e quando chega essa época agora do ano, principalmente na primavera, que vem a chuva, as mangueiras estão carregadas, as jabuticabas, as mangueiras, os abacateiros. Perto da minha casa tem um abacateiro gigante, as pessoas vêm com sacolas na mão de meu Deus, o pessoal está catando abacate já para vender. Porque... E é uma árvore que não é regada, porque ela está num terreno de uma casa que está abandonada já há mais de 3 anos. E ele produz, assim, que é uma coisa, é dádiva da natureza, sem ninguém precisar colocar a mão neles. As pessoas vão lá com os ganchinhos para tirar os abacates quando o fruto sai. Ninguém cuida dela, não tem rega, não tem poda, não tem nada. E ela sempre ali dá frutos e acolhe os pássaros, porque as araras que passam por aqui vão lá, os periquitos e todos os bichos. O que é isso? É a natureza que dá com abundância. Então, Deus, com Deus não tem miséria, tudo é abundante. O homem é que quer tudo para si. Então, nós precisamos tirar isso do nosso coração para que a gente tenha uma vida em sociedade mais harmonia. Então, o céu reparte a luz infinitamente. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será deserto, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Então, é isso, meus amigos, que a doutrina traz para nós, né? Esses exemplos de abundância que a natureza nos dá, né? Nos fortalece, né? Todos os dias, né? Nós podemos contemplar o céu à noite, as estrelas, a luz que vem, a água que jorra, né? Toda parte, como ele disse. E Jesus sempre nos amparando. Então, pedimos, né? Esperamos, então, que com essas reflexões a gente a cada dia se torne um pouquinho melhor. Muito obrigada pela oportunidade e que a paz de Jesus esteja no lar de todos nós, de cada pessoa que vier a ouvir esse vídeo e outras também que trazem a mensagem do Divino Mestre Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Que maravilha, né? Que possamos ser os trabalhadores de última hora, né? Que possamos colocar em prática as nossas habilidades, as nossas capacidades para trabalharmos no bem. Você poderia fazer a oração final para a gente? Então, Senhor, agradecidos por esses momentos de paz, de reflexão, porque somos, Senhor, os primeiros a sermos tocados por aquilo que estudamos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que aprendemos. Que possamos, Jesus amigo, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, ao conselho dos espíritos superiores que nos circundam, porque cada um de nós, aonde quer que esteja, não importa a raça, não importa credo,
não importa a religião, cada um de nós tem um espírito superior dirigindo as nossas vidas. Que possamos abrir nossa mente e nosso coração para ouvir-lhes os ensinamentos. Que no silêncio de nosso quarto, do nosso lugar, do nosso cantinho, que possamos elevar prece a Deus, pedindo que nos envolva e que nos ajude a sermos uma pessoa melhor no lugar onde Ele nos colocou. Como diz a palavra do Evangelho, que Ele possa nos fazer melhor no lugar aonde nos plantou. Aí sim nos compete agir com todo o bem que nos é possível e com as luzes que a doutrina espírita traga em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Abençoa o nosso planeta. Que a tua misericórdia permita que todos os nossos dirigentes sejam envolvidos nesta oração. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Júlia, e obrigada a todos pela companhia no dia de hoje. Muito obrigada. Até a próxima.